Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você entende um texto de história e assim você consegue estudar melhor. Então já sabe, fica comigo até o final desse vídeo, que depois desse vídeo você vai conseguir ler todos os textos de história e ainda entender. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é por que nós não conseguimos entender um texto. Então o primeiro motivo é que você pode ter dificuldade na leitura, então dificuldade de interpretação de texto. Também, um texto ele pode ter muitas palavras difíceis e talvez você não conheça, então isso faz com que ele fique mais difícil para a gente entender. Também a falta de familiarização com algum assunto, de algum tema que você está lendo, também pode prejudicar a sua leitura, porque você não vai entender muito bem sobre o que o texto está falando, e aí a leitura do texto várias vezes pode ser que ajude. Mas então, se você perceber que esse é o motivo, você sabe como é que arruma. E também podem ter vários outros motivos. Mas uma coisa que você precisa pensar é como que se resolve isso. Então, sabendo o que está te prejudicando, o que você tem dificuldade, é muito mais fácil para você conseguir resolver. Porque se você não sabe o que você tem dificuldade, realmente fica muito difícil para você entender aquilo que precisa ser melhorado. Então, um exemplo, se você sabe que tem dificuldade de interpretação de texto, é aí que você precisa melhorar. Então agora eu vou te dar a chave para você conseguir entender qualquer texto, mesmo que você tenha dificuldade em interpretação de texto, isso vai te ajudar muito na sua interpretação. Se você não sabe sobre o que o texto está falando, também vai te ajudar. Então aproveita para já deixar o seu like. Então a chave para você conseguir entender qualquer texto ou melhorar a sua leitura é: faça perguntas ao texto. Pode parecer muito óbvio ou muito, nossa, mas como é que eu vou fazer pergunta para ele? É fácil, é só você ler o tema. Então, por mais que às vezes você vai achar que a sua pergunta é besta, ela não é. Quando a gente faz várias perguntas, isso abre um leque pra gente de vários questionamentos e de várias respostas que a gente pode chegar. E com essas perguntas, o nosso cérebro, ele abre um looping. Isso significa que ele precisa fechar esse looping. E para ele conseguir fechar, conforme você for lendo o texto, ele vai procurar essas respostas. Então, o fato de você fazer uma pergunta e ele procurar durante o texto inteiro uma resposta para aquela pergunta, vai fazer com que você entenda o texto. Então, no começo, para você treinar, é fácil. Você pega, lê um parágrafo de algum texto, depois que você leu inteiro esse parágrafo, você para e observa quais perguntas você pode tirar dali. E ela pode ser simples, elaborada, não importa o tipo de pergunta. Porque afinal, só você vai ver essas perguntas e mesmo que alguém veja, não importa. Ali você está estudando e é isso que vai te manter atento ao texto inteiro, porque o seu cérebro vai precisar fechar esses loopings. Existe um conceito que muitas pessoas estão falando no momento que se chama question storming. É a mesma coisa que o brainstorming, só que a diferença é que o question storming significa uma tempestade de perguntas. Então, como eu falei, você vai ler um parágrafo, deixa um monte de pergunta vir, você vai escrevendo e colocando ali do lado. Isso vai fazer você procurar muitas perguntas durante o texto. Isso vai te abrir a mente para outras questões. Isso resgata a nossa curiosidade, então talvez isso desperte em você um interesse por alguma disciplina, como no caso de história. Você passe a ficar interessado por algum assunto e que uma pergunta que você fez vai fazer com que você procure em outros lugares para saber mais informações sobre aquilo. Então isso vai abrir muito a sua mente e vai fazer você criar gosto pela matéria. E se vocês já pararam para observar, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos o costume de fazer perguntas na sala de aula. Se a gente começa a fazer muita pergunta, ou o professor não vai gostar, ou a gente nem faz alguma pergunta se ficou com alguma dúvida, porque tem medo que algum coleguinha vai te zoar ou porque você acha que a pergunta é boba. E não existem, como todos os professores falam, não existe pergunta boba. Realmente isso é verdade. Às vezes você deixa de perguntar e uma pessoa do seu lado também estava com essa dúvida e aí vocês dois ficam com essa dúvida pro resto da vida. E às vezes essa dúvida respondida é a chave para você conseguir entender algum assunto. Então, comece a criar esse hábito de você perguntar as coisas na sala, mesmo que alguém te zoe e que o professor não goste, não importa, você precisa aprender e essa é a melhor maneira de você conseguir aprender. Então,
antes de você já ir direto para uma sala, começar a fazer perguntas, você pode, não tem problema nenhum. Também treine isso enquanto você estiver estudando, lendo um texto. Então, para eu mostrar para vocês como é que funciona isso de fazer perguntas, você pode falar, nossa, mas você vai me ensinar a fazer perguntas? Pode parecer meio absurdo. Nossa, eu não sei fazer pergunta, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu peguei um texto da faculdade, aqui ó, para vocês verem. Eu não escrevi nada, eu nem li, para fazer aqui direto com vocês como é que eu faço. Não, ó, tá lisinho, eu vou ler esse primeiro parágrafo. E ele não tem nada escrito, eu não fiz nenhuma anotação, porque eu deixei aqui para ler com vocês e tirar as dúvidas nesse exato momento em que eu estou lendo. Então, primeiro eu vou ler e depois eu vou criar essas perguntas para vocês verem como é que funciona. Eu vou colocar o trechinho aí na tela para vocês, mas ao mesmo tempo eu vou lendo aqui junto. Então, esse texto, ele é sobre o dicionário temático do Ocidente medieval. E aí, nesse primeiro parágrafo que eu falei para vocês que eu iria ler, ele fala: Idade Média não existe. Este período de quase 1000 anos que se estende da conquista da Gália por Clovis até o fim da Guerra dos 100 Anos é uma fabricação, uma construção, um mito. Quer dizer, um conjunto de representações e de imagens em perpétuo movimento, amplamente difundidas na sociedade, de geração em geração, em particular pelos professores do primário, os buçardos negros da República, para dar à comunidade nacional uma forte identidade cultural, social e política. Tentaremos perceber a trama desse mito do fim da Idade Média tradicional ao fim do segundo milênio. A fim de conservar a coerência deste estudo, privilegiamos o caso francês, embora fornecendo amplas visões europeias ou mesmo planetárias. A França é provavelmente o único país ocidental em que, na época contemporânea, sua memória medieval esteve tanto tempo e tão profundamente dividida no plano cultural, político e religioso, e no qual a Idade Média ainda hoje constitui um excelente indicador das paixões francesas, como de resto se pôde verificar em 1996, por ocasião dos intensos debates sobre as origens nacionais suscitados pelo Ano Clovis, em contraposição ao bicentário da Revolução. Então agora, o que a gente pode tirar aqui e criar perguntas? Primeira coisa, como assim a Idade Média não existe? O que essa pessoa quis dizer com isso quando ele falou que a Idade Média não existe? Provavelmente a resposta sobre isso está aqui nesse texto, e eu não sei porque eu ainda não li esse texto, então eu não vou falar para vocês por que ele fala isso, porque eu não sei. Mas se você quiser saber, depois que eu ler esse texto, eu posso colocar aqui nos comentários, mas eu só vou colocar nos comentários se vocês comentarem se vocês querem saber mais sobre esse texto. E possivelmente eu posso até fazer um vídeo falando sobre esse texto, que ele só fala sobre a Idade Média. Então só depende de você. Outra coisa que a gente pode tirar daqui é também como assim a Idade Média ela foi uma construção, uma fabricação ou um mito. O que significa então tudo que a gente aprendeu? É historinha contada? É mentira? O que ele quis dizer com isso? Outra pergunta, se a Idade Média não existiu, por que os professores falam sobre ela dessa forma? E por que os professores do primário exatamente são os culpados? Também a gente pode perguntar que trama é essa que ele quer descobrir quando ele fala: tentaremos perceber a trama desse mito do fim da Idade Média tradicional ao fim do segundo milênio. Então, que trama é essa que ele está falando? E aí também ele fala sobre o caso francês e o que ele quis dizer com esse caso francês, qual foi esse caso francês e o que significa então a França ter mantido durante a Idade Contemporânea essa memória da Idade Média. O que isso representa e por que só a França fez isso?
qual é a diferença entre a França e os outros países, então a Itália, Portugal, Alemanha, por que que eles não mantêm essa memória da Idade Média? Por que que a França está sendo ressaltada? Outra coisa, o que são essas paixões francesas? De onde é que veio? Então, se você fizer isso com todos os parágrafos, você vai conseguir reter a informação de um texto muito mais fácil, porque a minha cabeça já abriu um looping aqui, o que ele quis dizer com a Idade Média não existe, e eu já estou curiosa para ler esse texto que eu ainda não li. Então, para vocês verem com o que eu falei é verdade, e talvez eu tenha deixado essa curiosidade para vocês também, porque que ele fala esse tipo de coisa. Então, é real aqui o que eu tô falando pra vocês. Se você começa a fazer pergunta para um texto, para um professor, aquilo que você estiver estudando, você vai conseguir reter as informações que estão ali. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você ficou curioso ou curiosa para saber por que ele fala que a Idade Média não existe, coloca aqui nos comentários que eu vou pensar no caso de vocês, se eu faço um vídeo falando sobre o porquê que ele diz que a Idade Média não existe. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima!